Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos continuar o tema ciclos biogeoquímicos e vamos trabalhar o ciclo do carbono, tá? Vamos relembrar um pouquinho, né? Quando eu falei sobre ciclo da água, eu falo que a água é o ciclo mais simples porque ela não passa por nenhuma transformação, né? Ela não passa por nenhuma transformação química, ela só passa por transformações físicas, onde ela vai do líquido para o gasoso, ela pode congelar, né? Ela pode passar por essas mudanças de estado, tudo bem? Mas quando eu vou falar de ciclo do carbono, eu estou falando de transformação da matéria, porque esse carbono ele pode ser incorporado nos organismos, com outras moléculas, tá? Formar substâncias, tudo bem? Então eu vou falar de uma transformação da matéria que é o carbono, tá? Então, aqui, né, eu fiz um esquema para a gente falar sobre isso, coloquei uma legendinha aqui, tá? E eu coloquei esse desenho aqui para quê? Quando a gente fala de ciclo da água, ele é muito nesse sentido, né? Evapora, precipita, depois volta de novo, evapora, precipita, fica nesse ciclo, né? Bem redondinho, assim como a gente conhece. Quando eu falo de ciclo do carbono, tenho que entender que o carbono que está na atmosfera, ele vai ser incorporado e depois de alguma forma, né, dessas aqui, de tantas que eu desenhei, ele vai voltar para essa atmosfera, tudo bem? Então não necessariamente vai ser um ciclo tão redondinho assim, né? Ele pode passar por alguns processos mais curtos ou mais longos para voltar para a atmosfera, tudo bem? Para ser absorvido novamente por outro organismo, para ficar livre novamente, tá? Então aqui eu coloquei número 1, número 2, número 3, número 4 e o número 2 de novo, tá? O que são essas coisas? Então aqui o número 1 são as plantas, número 2 são os animais, número 3 são as bactérias, e a gente também pode falar dos fungos, número 4 é o fitoplâncton, e esse número 2 aqui volta a ser os animais, só que aqui a gente tem o meio aquático, tudo bem? Matéria orgânica está representada como MO, que está aqui embaixo, tá? E as outras coisas a gente vai discutindo ao longo da nossa aula. O primeiro processo, né, que eu vou falar para vocês sobre o ciclo do carbono, é esse processo que vem do CO2 em direção ao número 1 aqui, que é a planta, tá? Que são as plantas, no caso aqui é uma árvore. Então, o CO2, né, que está lá na atmosfera, ele vai ser absorvido pelas plantas para fazer um processo que a gente já conhece, tá? Esse processo é o processo da fotossíntese, certo? Então, a planta vai pegar esse CO2 para conseguir produzir o seu próprio alimento, uma vez que as plantas são seres autótrofos. Então, esse carbono que está aqui na atmosfera, nessa forma de CO2, né, ele vai ser absorvido pela planta, vai ser assimilado e vai passar a compor esse organismo. Tudo bem? No momento onde a planta não está fazendo a fotossíntese, onde ela não tem a disponibilidade, né, da luz solar, qual o processo que ela vai fazer? Ela vai fazer um processo que é esse aqui, ó, onde ela vai liberar o gás carbônico de volta para a atmosfera. E como é que chama esse processo? Esse processo chama-se respiração. Respiração essa que também pode ser feita pelo número 2, que são os animais, tá? Então, toda vez que eu tenho respiração celular, né, a respiração aqui, eu vou ter essa liberação de CO2 de volta para a atmosfera. Tudo bem? Aqui eu quero chamar a atenção para um processo, que é essa setinha vermelha que eu coloquei aqui. O CO2, então o carbono que está lá na atmosfera, ele pode ser absorvido pela planta, né, assimilado através da fotossíntese, e essa planta pode servir de alimento para um animal. Então esse carbono que está aqui nessa planta, ela vai compor agora, né, esse animal, e esse animal vai continuar fazendo o processo de respiração celular. Então eu tenho uma continuidade nesse ciclo aqui. Tudo bem? Agora,
Um outro ponto que eu quero falar são essas duas setinhas tracejadas que vêm aqui para baixo. Isso aqui é tipo série, eu tô falando no primeiro capítulo, vocês têm que lembrar disso lá pro final da aula, tá? Então reserva essa informação que eu vou falar agora. O que acontece? Eu tenho plantas e animais que podem morrer ao longo do tempo, né? Então, uma plantinha morreu, um animalzinho morreu. Esses animais, esses organismos, eles podem ser soterrados. E quando eles vão ser soterrados, eu vou ter aqui uma matéria orgânica, tá? Essa matéria orgânica ela vai ficar reservadinha ali, já que ela foi soterrada, eu não vou ter tanto contato com o oxigênio. E isso não vai permitir um processo de decomposição dessa matéria, tá? Então isso vai ficar reservadinho aqui. Lembra disso que daqui a pouco a gente volta. Vamos para o número 3. No número 3, eu tenho aqui as bactérias e os fungos, tá? Não escrevi ali, mas os fungos também fazem parte desse número 3. Qual o processo que fungos e bactérias vão fazer? Processo de decomposição. Então, eu vou colocar aqui, ó. Decomposição. E nesse processo de decompor, né, restos orgânicos, organismos que morrem, tá? Todo nesse processo de decomposição, eu posso ter o quê? Liberação do gás carbônico. Então, eu vou retirar, né, vou decompor aquela matéria que estava ali e vou devolver esse CO2 lá para a atmosfera e, eventualmente, ocasionalmente, eu posso liberar o metano. O metano é um gás importante a se chamar a atenção, né, para todo o processo de aquecimento global, efeito estufa, né? Então, ele é um gás importante para chamar a atenção e pensar um pouquinho sobre ele quando a gente fala de ciclo do carbono, tá? Então, o número 3 é isso aí. Eles fazem a decomposição da matéria orgânica e eles vão fazer com que seja liberado o carbono dessas duas formas, né? Tanto na forma de CO2 quanto na forma de metano. Vamos para o número 4. Número 4 é o fitoplâncton. Então, eu tenho lá as algas, as cianobactérias, né? São organismos autótrofos que estão no meio aquático e que também fazem um processo de fotossíntese. Tudo bem? Então, eles vão utilizar daquele gás carbônico da atmosfera para fazer o seu processo de fotossíntese, tá? Essa setinha voltada para o número 2 significa o quê? Que os animais, né? Então, os zooplâncton, os peixes, se alimentam desses organismos, né? E pode, eventualmente, também, quando morrem, serem soterrados e formarem ali a matéria orgânica. Agora vem lá a série do primeiro capítulo, vamos para o final aqui. O que acontece? Há milhares e milhares de anos atrás, né? Então, quando a Terra lá surgiu, a gente tinha uma concentração grande de gás carbônico na atmosfera. Com o surgimento das plantas, aconteceu um processo que a gente chama aqui, ó, quando eu pego esse CO2 que está na atmosfera e ele vai ser assimilado lá pelas plantas, eu posso chamar isso de sequestro de carbono, tá? Vocês podem encontrar isso como sequestro de carbono. Então, o que acontece? Tinha muito gás carbônico, as plantas, quando surgiram, utilizaram bastante desse gás carbônico, né, para fazer os seus processos aí de fotossíntese. E com o passar dos anos, muitas dessas plantas, né, e desses animais que faziam parte ali, foram sendo soterrados, tudo bem? Foram morrendo, foram sendo soterrados, e esse material orgânico foi ficando ali. Então, o gás carbônico que era alto, a concentração alta antes na atmosfera, deu uma diminuída e ficou armazenado lá na minha matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai formar o quê? O petróleo. Depois de muitos e muitos anos, ele vai formar o petróleo. Aí vai vir o ser humano incrível e vai fazer o quê? Achar o petróleo e vai fazer o quê? Liberar de novo esse gás carbônico, né? Toda essa matéria orgânica que estava lá, que não tinha sido decomposta, eu vou fazer o combustível e vou liberar para a atmosfera novamente esse gás carbônico que estava acumulado lá, tá? Eu coloquei aqui um vulcão, né? Porque já que eu tenho
toda o meu magma lá, né? Quando eu tenho esses processos de erupção, eu também libero gás carbônico. Aqui também entram as indústrias. Uma vez que a gente usa combustível fóssil, que a gente usa desses materiais que antes estavam lá guardadinhos, né, para fazer todos os processos que a gente precisa, os processos industriais, as indústrias também liberam grande quantidade de gás carbônico. Tudo bem? Importante saber um pouquinho sobre essas questões dos gases, né? Que na questão do aquecimento global, efeito estufa, esses gases lá primordialmente eram essenciais para ter um planeta mais quente. Se não fosse, né, todo esse efeito, toda a atmosfera que a gente tem, não teria um calor na Terra que faria com que fosse possível toda essa vida. Então ele é sim, esses gases, o gás carbônico, o metano, são gases importantes, tá? Para toda a construção, né, que a gente tem, para toda a nossa construção de vida, que eu digo, de evolução do planeta, senão a gente teria um planeta muito frio. Só que esses pontos onde a gente libera, né, tira o que era algo que estava em equilíbrio e devolve para a atmosfera de uma forma muito bruta, muito maior do que o esperado, a gente aumenta demais, eleva demais a concentração desses gases na atmosfera, o que é prejudicial para o nosso planeta. E aí a gente tem, né, o efeito estufa, o aquecimento global, devido à emissão, alta emissão desses gases na nossa atmosfera. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau!